A gente está com o Maurício, que é pai da Fernanda Gentil, que aceitou vir conversar com a gente. A gente tá rindo e tudo, mas a gente conversou um pouco de como esses momentos, o Hugo falou muito dos pais. E é um momento para você, foi no ano passado que a Fernanda assumiu o namoro dela com a Priscila. Foi no ano passado. E para você também foi no ano passado que ela conversou pela primeira vez sobre isso? Foi um pouco antes, ela ficou muito angustiada para me contar e, por força das facilidades tecnológicas, ela me contou por WhatsApp um dia às 11 horas da noite em casa. Quer dizer, foi uma coisa muito surpreendente. Assim. Mandou uma mensagem? Mandou um WhatsApp. Ainda bem que ela escreve textos longos, né? Tanto nas redes sociais, ela deve ter escrito bem longo. Bem mesmo, é super gaiata, inteligente, criativa. E eu queria até comentar um pouco sobre isso, quer dizer, primeiro sobre o assunto em pauta, né? A minha opinião sobre o assunto é que a justiça não existe para arbitrar sentimentos. É verdade. E muito menos a medicina para tratar sentimentos. Se tivesse uma pílula para curar o amor, eu não tomaria e provavelmente ficaria encalhada em todas as farmácias do mundo. Ninguém tomaria um remédio para curar o amor. Sobre o assunto da relação com os pais, até um comentário que o Hugo fez, a minha história com essa situação não foi uma aceitação instantânea. Eu passei por um processo durante um tempo, porque eu passo por um processo desde que a Fernanda nasceu e que o Felipe nasceu, que é aprender a ser pai. A lição mais bonita da minha vida, ser pai. Mas é mais difícil também da gente, né? E eu aprendi, com vários eventos da minha vida, que uma das artes de ser pai é não colocar a nossa verdade no mundo deles, mas aceitar a verdade deles para o nosso. Trazer essas verdades para o nosso. Aceitar que eles desafiem as nossas verdades. Então, no caso da Fernanda, a minha conclusão foi: eu tenho um princípio é inegociável, de que as pessoas devem se amar livremente, honestamente, com respeito, com carinho. E a verdade que a vida, a sociedade, a minha família me impôs é que essas pessoas têm que ser de sexos opostos. Isso é só uma verdade. É uma verdade não social, é um princípio. né? É uma verdade que a sociedade me impôs e eu tive que lidar com essa verdade no tempo. Pedi à Fernanda que esperasse um pouco. Eu queria passar por um processo de gestão da situação. Não seria hipócrita dizer: oi, minha filha, é isso aí, eu sempre quis. Mas aconteceu e no meu aprendizado eu coloquei mais um ponto. Eu vou aprender a ser pai hoje, vou aprender amanhã, vou aprender enquanto eu estiver vivo. Aceitar o desafio que meus filhos me colocam todos os dias, a Fernanda e o Felipe. O Felipe também tem a posição dele profissional, que é fora da minha verdade profissional de vida. Ele resolveu ser empreendedor, desafiar as forças de mercado. E não era uma verdade que eu aceitasse na minha vida, mas que eu apoio, incorporei, estou vivendo essa verdade e estou ensinando e aprendi, vou aprender de novo. Também estou aprendendo a ser avô. Avô do Gabriel e avô do Lucas, que é meu quase neto. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um processo e que as pessoas têm que saber como conviver com as novas verdades que a vida traz para elas. Agora, Fernanda, o que ele passou é o que a grande maioria passa. O que ele disse é o que acontece na casa da maioria das pessoas. O primeiro contato com essa nova realidade, com essa nova filha ou com esse novo filho, é porque não sabe ainda bem o que vai esperar. O Hugo está emocionado? Está emocionadíssimo. Mas é muito bonito o que ele diz mesmo, o que ele fala sobre essa relação com o filho. E é natural essa dificuldade, né? Também ninguém precisa em casa se culpar por estar tendo dificuldades para esse tipo de situação. Sem dúvida, mas ele mostra uma disponibilidade para a mudança, para conseguir encarar a diversidade de alguma maneira, né? Eu acho que o sofrimento, muitas vezes, das pessoas que têm uma orientação homossexual é de conseguir ter um apoio familiar e um apoio social. A gente está o tempo todo aqui falando de preconceito, né? Muitas vezes o preconceito está dentro de casa, o preconceito está na sociedade, o preconceito está na própria pessoa. Né? Na própria pessoa que não está aceitando o que ela está sentindo. Né? Então, quando a gente fala de reorientação sexual, é que a gente entra na polêmica, né? Porque nenhum estudo científico, como você falou no começo, vai comprovar isso. Né? Então, tem alguns estudos pouco embasados para mostrar isso. Então, você acha que tem muitos gays que não falam para os pais com medo da reação deles? Bastante. Não seriam Maurícios para apoiarem depois, digerirem
se for o caso, mas depois apoiarem? Acredito que sim. Tem muitas pessoas, depende um pouco da reação que a família vai ter. Muitas vezes, a gente atende em psicoterapia, por exemplo, né, as pessoas falam, eu não posso contar para os meus pais. Né? Os pais têm alguma reação que fala assim, eu não aguentaria receber esse tipo de informação. Né? Você falou com tranquilidade, Gabriel? Como é que foi para você? Pra mim, eu dei muita sorte. Eu tenho sorte de ter uma família maravilhosa. Não tenho nada que reclamar da minha família. E eu acho que as pessoas ainda não perceberam o quão grave é essa situação dessa liminar ainda. Por quê? A gente viu em A Força do Querer, eu acho que foi até no mesmo dia, foi botou uma cena, né, de uma curandeira. Curando, tipo... A gente ia até separado, né? Uma rezadeira. Aí, ó, a cena é essa, em que a mãe, uma tentativa que ela está colocando quase como última, né? Ela acha que é uma fase que vai mudar, né? E isso acontece muito. E com isso agora abre margem para isso acontecer muito mais. Eu tenho amigos que sofreram com isso. Eu mesmo, antes de contar para minha mãe, que na verdade foi minha mãe que chegou perto de mim e conversou comigo. Minha mãe foi maravilhosa. Ela facilitou, né? Facilitou muito. Eu tava em casa bem triste por causa de... Eu tava vivendo um relacionamento na época. E eu tava bastante triste porque eu já não aguentava mais ficar guardando aquilo pra mim. Minha irmã já sabia, só que minha mãe não. E pra gente, a mãe saber é o principal, né? Se sua mãe sabe, pronto, você tira um peso das costas enorme. E aí ela chegou pra mim e falou, olha, filho, eu te amo do jeito que você é. Eu fico até emocionado quando eu falo isso, porque foi muito lindo. Ela falou, eu te amo do jeito que você é. Eu sempre soube disso. Eu nunca te perguntei pra não invadir o seu espaço, o seu tempo. E pode contar comigo pro que você precisar na vida. Lindo. Podiam rezar o juiz, né? Oi? Podiam rezar esse juiz. Pois é, podiam... Questão, fazer uma reza para ele. Fazer uma... A história da novela, Fátima, e parabenizar o pai da Fernanda, porque, assim, há um medo, esse medo que tem, né, criado por essa construção social, de que a gente tem que ser hétero e tal, vem muito também da cultura religiosa, vem de tantos registros que a gente tem, não só individuais, familiares, ancestrais mesmo, né? Coletivos. E quando eu vi algumas cenas da Maria Fernanda Cândido, né? Ali com aquela relação com a Ivana, eu fiquei me questionando como mãe, né? Não porque eu tenha alguma desconfiança que meus filhos sejam homossexuais ou não, mas enquanto mãe e filhos, porque a gente projeta nos filhos aquilo que a gente quer, né? Eu mesma tive que passar por muitos processos terapêuticos para me reafirmar, para me legitimar como uma atriz, por exemplo. Né? Imagine com uma questão que é muito mais delicada como a sexualidade. Então, eu lhe parabenizo assim, pela sua fala hoje aqui, né, de dizer, realmente eu não aceitei no começo. A gente, às vezes, não aceita algumas coisas dos filhos. E é um aprendizado. Né? Se predispor a esse aprendizado é que é a grande questão, eu acho, né? Na verdade, assim, eu não diria que eu não aceitei, porque eu aceitaria qualquer coisa dos meus filhos, estaria do lado deles, desde que fossem honestas, né? Justas e corretas. Eu passei por uma travessia para ser uma pessoa melhor. Sim. Eu confrontei as minhas verdades, como eu disse antes. Eu vivia com uma verdade do meu mundo, que não é uma verdade do mundo dos meus filhos. Sim. E eu trouxe a deles para o meu. Essa travessia não foi fácil. Quero até dar um crédito aqui para outra Fernanda, a Fernanda Dantas, minha namorada, que é uma pessoa de cabeça super aberta e esteve ao meu lado e foi super importante nessa minha travessia. Também desafia minhas verdades o tempo todo. E isso foi acontecendo e eu tenho certeza que eu saí disso melhor do que eu entrei. Quer dizer, foi uma situação que a Fernanda optou por viver. Ela sabia que eu estaria ao lado dela sempre, porque é por ela, com ela e por eles, com eles e para eles a vida inteira até eu morrer, eles sabem disso, é o nosso lema. Então, eu não fiquei contra a posição. Eu falei, filha, deixa eu me preparar. Deixa você... E também foi muito facilitado, Fátima, pela Priscila. A Priscila é uma pessoa maravilhosa, excepcional, fácil de ser aceita, inteligente, divertida, tem uma família excepcional, pai e mãe são ótimos, os irmãos são ótimos, as irmãs são ótimas. Então foi muito fácil, assim, não teve também o trauma da aceitação de uma pessoa difícil, né? De relacionamento. Pelo contrário, a Priscila
A gente diz que em 10 minutos a gente já estava disputando pênalti, já estava... Isso é que é bonito, conviver com as verdades diferentes, né? Independente de orientação sexual, de etnia, de profissão. Eu acho que o meu grande sonho é ver as pessoas se chamando de humanos mesmo, sem ter essas nomenclaturas, sem ter essas... E olha, quando você é criança, ele falou que viu nos comentários, né, algumas coisas negativas de criança, que a gente nem sabe se são crianças mesmo, porque a gente não tem certeza. Mas com a criança, muitas vezes, a inocência faz com que seja tudo tão mais simples, né? Tem um vídeo muito bonito que viralizou, que é de dois irmãos. Um é adolescente, o outro é um menininho de 5 anos. E ele vai conversar com o irmão para contar para o irmãozinho que ele é gay. E ele pergunta o que o irmão acharia dele se casar com um homem. Olha que fofo é esse vídeo. So, how would it make you feel if I married a man? If you marry a man, it's going to be so cool, because I saw it in one movie, and in one movie a man was in love with another man, and then everyone was saying cool in that video. Cool, 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 cool. Love is love, love is love. You're so cute. Do you know? So, are you okay with it? Are you okay with the fact if I married a man? Yes. Love means love. Love is love. You can be who you want to be. You can be what you want to be. Acho que é bem bonitinho pra gente... Lindo. Muito lindo, né? Muito lindo, muito lindo. Mas a gente fica assim, pensando, meu Deus, por que o mundo ainda discute isso? Medo, Carlinhos. Medo. Não sabe como lidar. É tudo... Agora que a gente sabe que as outras pessoas pensam, porque você pensa, você escreve. E aí fica ali registrado, você consegue acompanhar o pensamento de todo mundo. Cada pessoa é uma biblioteca única, né? A sexualidade também. A sexualidade. A gente está falando aí de 2 nomes. Quantos nomes a gente poderia dar para a sexualidade que é tão diversa dentro de cada pessoa que é única? Mas olha que coisa bacana. A gente está vendo que as novas gerações, elas são muito mais inclusivas, né? A minha filha tem 13 anos e eu falo isso para ela. Ela é a pessoa mais inclusiva que eu conheço, né? E aí, quando eu falei que eu vim aqui hoje, ela falou assim, ai, mãe, que bom, eu tô muito orgulhosa que você vai falar que isso é uma coisa muito normal. E qual é o problema? Né? Porque as novas gerações, elas são muito mais inclusivas. Eu acho que a gente pode ter esperança nisso, né? Nesse sentido. Eu acho que o preconceito está diminuindo em relação a todas as diferenças. E que lindo. Obrigado às pessoas que fazem dramaturgia para dizer que é legal ser feliz, é legal se aceitar. E que pena que algumas pessoas olhem para isso e pensem que isso é algum tipo de incentivo ou ditadura gay, como se... Eu acho tão engraçado esse nome. É como se alguém virasse gay, né? E sexualidade Gabriel, não se constrói. né? De alívio. O relato dele é de alívio. Sexualidade se descobre. Aí você só tem uma alternativa, que é ser feliz. E na minha casa... E pelo amor de Deus, que curem logo esse preconceito, porque são camadas de preconceito. Preconceito contra idosos, preconceito contra negros, preconceito contra... Meu Deus, vamos acabar com isso.